vamos estudar potenciação. E a primeira coisa que nós precisamos saber é o que é potenciação? E eu falo para vocês, potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Que será isso, Adriana? Vamos fazer um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que nós temos que resolver a seguinte conta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É uma multiplicação em que eu tenho 5 fatores número 2. Então, para resolver ela, nós faríamos da seguinte forma. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 4 é 8. 2 vezes 8 é 16. E 2 vezes 16 é 32. Nós podemos representar essas multiplicações de fatores iguais usando uma nova operação, que é a potenciação. Como que ela fica? 1, 2, 3, 4, 5 números 2. Então, a potenciação nada mais é do que escrever da seguinte forma: 2 elevado a 5. E aí, eu tenho que interpretar que esse número 5, que eu coloquei aqui em cima, pequenininho, é o tanto de números 2 que eu tenho multiplicando aqui. Então, se aparecer em algum lugar para vocês resolverem 2 elevado a 5, é para fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Que isso dá 32. Então, a potenciação é basicamente isso. Eu vou ver quantas vezes eu estou multiplicando aquele número. Detalhe, números iguais, tá? A potenciação trabalha com fatores iguais. E vou colocar aqui em cima. Esses itens da nossa potenciação recebem nomes. Esse númerozinho que nós colocamos aqui em cima é o expoente. Esse número 2 aqui é a nossa base. E o 32, que é a nossa resposta, é a potência. Todo esse conjunto se chama potenciação. E aqui, nesse meio, é a multiplicação, é a continha de vezes que nós fizemos para resolver a potenciação. Então, para que serve a potenciação, Adriana? A potenciação serve para nós escrevermos uma multiplicação grandona de uma maneira mais resumida. E agora eu vou falar duas regrinhas super importantes na potenciação que nós vamos usar bastante, que é quando um número é elevado a zero, por exemplo, 2 elevado a zero, 3 elevado a zero, 1516 elevado a zero. E eu vou falar para vocês, todo número elevado a zero, a resposta é 1. 2 elevado a zero é 1. 3 elevado a zero é 1. 1516 elevado a zero é 1. Qualquer número, qualquer base elevado a zero, a resposta é 1. Sempre. Segunda regrinha importante, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Por exemplo, 2 elevado a 1 é 2, é a própria base, ele mesmo. 3 elevado a 1 é 3. 1516 elevado a 1 é 1516. Então, essas são duas regrinhas importantes que nós vamos usar por enquanto. Todo número elevado a zero, 1. Todo número elevado a 1, ele mesmo, ok? Agora nós vamos aprender como realizar a leitura de algumas potências. Então, se eu tiver 2 elevado a zero, 2 elevado a zero, essa é a leitura. 2 elevado a 1 ou 2 elevado à primeira potência. Agora, se nós tivermos 2 elevado a 2, eu posso falar 2 ao quadrado ou 2 elevado à segunda potência. E eu vou explicar já já o porquê de 2 ao quadrado. Vamos supor que a gente tenha 2 elevado a 3, 2 elevado à terceira potência, ou 2 elevado ao cubo, 2 elevado a 4, 2 elevado à quarta potência. Então, eu tanto posso falar o elevado à quarta potência, como o elevado a 4, por exemplo. Vamos falar agora, então, o porquê de que um número elevado a 2, a gente diz que ele está elevado ao quadrado. Vamos supor que nós tenhamos 1 elevado a 2, 2 elevado a 2, 3 elevado a 2, 4 elevado a 2. Então, 1 elevado a 2, ou
1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, que dá 4. 3 elevado a 2 ou 3 elevado ao quadrado. 3 vezes 3, que dá 9. 4 elevado a 2 ou 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Isso significa que o 2 elevado ao quadrado é a mesma coisa que eu desenhar um quadrado de lado 2. E nós vamos ter 4 quadradinhos. 2 vezes 2, tá? Os 4 quadradinhos. A mesma coisa aqui. 1 quadrado de lado 1. Nós vamos ter 1 quadradinho. 3 elevado ao quadrado é 1 quadrado de lado 3. Então, tem que ter 3 quadradinhos de cada lado. Então, 3 vezes 3, 9. 4 ao quadrado é 1 quadrado de lado 4. Então, 4 vezes 4 dá os 16 quadradinhos. Então, nós podemos relacionar as potências de expoente 2 com quadrados em que o número de lados é a base da nossa potência. Por isso que nós falamos que o número está elevado ao quadrado. Agora, nós vamos falar das potências de expoente 3, que é o elevado ao cubo. 1 elevado a 3, 1 elevado ao cubo, é 1 vezes 1 vezes 1. Lembre que o número do expoente é quantas vezes eu vou escrever a minha base. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4, 8. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 4 elevado ao cubo, 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, 64. Vamos pegar como exemplo 3 elevado a 3. O que significa 3 elevado a 3? Significa eu ter um cubo em que eu tenho 3 quadrinhos de cada lado. Então, eu vou ter 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Então, relacionar o 3 elevado a 3 com um cubo é dizer o seguinte: nessa fileirinha aqui, eu tenho 9 cubinhos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se eu pudesse tirar só essa parte aqui, eu teria 9 aqui. Aqui, mais 9. E mais 9 aqui. Então, 9, 18, 27. Por isso, 27 cubinhos. Então, eu relaciono o expoente 3 com o cubo por essa razão, porque eu consigo construir um cubo com a lateral da minha base, com esse tanto de quadradinhos, e vai me dar essa resposta. Eu peguei aqui como exemplo 3 elevado a 3. Então, 3 elevado a 3, por quê? 1, 2, 3 nessa lateral, 1, 2, 3 e 1, 2, 3 de altura. Então, por isso que é 3, porque eu tenho 3 dimensões. Vamos falar assim, base, largura e a altura, certo? Vamos para alguns exemplos agora. Exemplo 1. Represente a multiplicação de fatores iguais por meio de uma potenciação e calcule a potência. Então, primeiro, vamos representar por meio de uma potenciação. Então, item A, 12 vezes 12 vezes 12. Eu vou contar. 1, 2, 3. Então, vai ser 12 elevado a 3. 12 é a minha base, 3 é o meu expoente, porque eu tenho 3 fatores 12. Agora, eu preciso resolver isso. Vou fazer 12 vezes 12, faz a continha aí, dá 144. 144 vezes 12, 1.728. Vou fazer a mesma coisa para o meu item B. 1, 2, vou contar. Então, é 5 elevado a 2. Vou resolver. 5 vezes 5, 25. Então, minha resposta é 25. Vamos para o nosso segundo exercício.
Calcule as potenciações abaixo. Letra A, 5 ao quadrado, 5 elevado a 2. Como que eu vou resolver? Eu vou olhar para o meu expoente é o 2. Então, eu vou fazer 5 vezes 5. Eu vou colocar dois números 5 porque meu expoente é 2. E 5 vezes 5, 25. Vou fazer a mesma coisa para o B. 4 elevado ao cubo, 4 elevado a 3. Eu tenho 3 no expoente. Então, eu vou colocar o meu 4, eu vou escrever 3 números 4. E vou resolver. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4, 64. Item C, 2 elevado a 5. Então, se eu tenho o número 5 no expoente, eu vou colocar 5 números 2. E aí, eu vou multiplicar para ver. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. E 2 vezes 16, 32. Note que 5 elevado a 2 deu 25. E 2 elevado a 5 deu 32. Então, são coisas diferentes. Nós vamos fazer a mesma coisa para o item D, 3 elevado a 4. Eu vou resolver aqui embaixo. 3 elevado a 4, tem o número 4, então eu vou pôr 4 números 3. Queria ter pulado uma linha ali, né, gente? Fiz muito apertado. Multiplica. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Então, o 3 elevado a 4, ou 3 elevado à quarta potência, é 81. Vamos para uma situaçãozinha. Item 3. Em uma potenciação, se a base é igual a 7 e o resultado é 2.401, qual é o expoente? Então, vamos escrever o que o enunciado falou para a gente. A base é igual a 7, então já põe o 7. E o resultado é igual a 2.401. Qual é o expoente? O expoente é o que nós queremos descobrir. Eu vou pôr um ponto de interrogação aqui, ó, porque é ele que a gente quer descobrir. E aí, nós vamos pensar da seguinte forma. A gente quer saber 7 elevado a quanto que está 2.401. Ou seja, se eu for fazendo 7 vezes 7 vezes 7, quanto que vai dar 2.401? Então, eu tenho duas maneiras de fazer. Eu posso dividir 2.401, divide por 7 para ver quanto dá. 343. Pega o 343 e divide por 7. Fazendo essa divisão, dá 49. Pega o 49 e divide por 7. Dá 7. E 7 dividido por 7 deu 1. Então, aqui, a gente vê que eu precisei fazer 4 divisões. Então, logo, 7 elevado à quarta potência é 2.401. Ou seja, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7 dá os 2.401 que a gente estava procurando. Poderia ter feito 7 vezes 7, 49, né? Quero chegar no 2.401. 49 vezes 7, 343. 343 vezes 7, 2.401. Cheguei no resultado. E aí, eu só contaria, ó. 1, 2, 3, 4. 7 elevado a 4. Então, gente, aqui nós temos um ou. Eu posso fazer desse formato, usando divisão, ou eu posso fazer neste formato, usando apenas multiplicação, continha de vezes. Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Qualquer coisa, deixa aí.